Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início em mais uma aula de nosso projeto de extensão, cujo nome traz como projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Então, a gente começa uma aula um pouco mais abrangente, para a gente levar as informações também para os médios empresários. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento de programas e estratégias de determinação de preço. Então, é algo que é interessante, né? É algo que todo e qualquer empreendedor se interessa por esse tema, porque formar o preço, lidar com o preço, não é uma tarefa muito fácil, sabemos disso. Há diversos entraves, diversas dificuldades, né, para se formar um preço, inclusive a concorrência, produto, qualidade. Então, tem uma série de questões para ser levantadas na aula de hoje. Então, como que nós vamos abordar essa aula? Da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos falar sobre os consumidores que avaliam, que assimilam e avaliam os preços, ou seja, como os consumidores assimilam e avaliam o preço, como uma empresa deve determinar o preço inicial de bens e serviços, como o preço deve ser adequado para atender a oportunidade e circunstâncias variáveis. Então, essas questões nós vamos discutir na aula de hoje. Então, não perca a aula de hoje, é uma aula bastante interessante. Preço. O preço não é apenas um mero número em uma etiqueta. Então, preço tem todo um significado, tem todo um contexto, tem todo algo assim significativo por trás desse número que leva que traz a etiqueta, né? Geralmente os preços eles estão expressos em uma etiqueta, mas a literatura nos diz que é algo muito mais de que apenas um número na etiqueta, porque é por meio dos preços que o empreendedor pode chegar ao lucro ou ao prejuízo, a rentabilidade ou não, a não rentabilidade. Então, ele assume diversas formas, ou seja, esse preço assume diversas formas que desempenha muitas funções. Então, eu tenho o preço do aluguel, preços de mensalidades escolares, preço de tarifa de transporte público, tenho o preço de honorários dos profissionais autônomos, preço de pedágios, valor ou preço de adiantamentos, valor ou preços de salário e comissões. Então, preço, né, ele é denominado também, em algumas circunstâncias, como um valor, como um dado valor, né? Isso nós vamos já vendo e já de imediato na nossa aula de hoje. O preço também tem muitos componentes, né? Para formar o preço não é tão simples assim. Nós precisamos dos custos, das despesas, nós precisamos de uma margem de lucro, nós precisamos de várias variáveis para formar o preço. E é bem provável, né, que relevantemente, nós precisamos do preço do produto do concorrente. Para formar o meu preço, eu preciso dar uma olhada no preço do produto do meu concorrente. E como que está? Porque não vai ter muito significado, não vai ter muito valor, se eu formar um preço da minha pequena empresa acima do meu concorrente. Então, eu vou ficar fora do mercado. Tradicionalmente, o preço funciona como o principal determinante na escolha do que comprar. Sabemos que o recurso é escasso, e esse recurso ele tem que ser consumido de maneira consciente e de maneira seletiva. Eu tenho que fazer uma seleção daquilo que eu vou comprar, e eu tenho que fazer uma escolha daquilo que eu posso comprar esse mês, porque o recurso é finito e escasso. E eu não posso comprar de tudo que eu tenho vontade, que eu tenho no meu anseio, né? Então, o consumidor ele funciona dessa maneira. E os empresários têm que ter essa consciência que o recurso do consumidor, do cliente, ele é escasso, né? Ele termina logo.
do recurso. Né? Para isso, tem algumas opções, né? Como, por exemplo, cartão de crédito. Por isso que é importante, às vezes, a empresa até disponibilizar algum tipo de maneira de fomentar o crédito para o consumidor. Isso é algo também que o pequeno empreendedor deve pensar. Como que eu posso financiar as compras do meu cliente? Há alguns anos, a internet vem modificando a interação entre consumidor e empresas fornecedoras. Então, com o advento da internet, muitas coisas modificaram. Muitas coisas, muitas rotinas, né, do itinerário das empresas, das tarefas das empresas, modificaram as rotinas, a maneira de se trabalhar, a maneira de se divulgar, sobretudo a questão do marketing. Né? Com o advento da internet, o marketing nas redes sociais se tornou algo imprescindível. Então, o consumidor ele tem uma informação rápida e precisa daquilo que ele vai comprar. Quando o consumidor chega à nossa loja, ele já sabe preço, ele já sabe marca, qualidade, ele tem muitas informações. É por isso que o vendedor, aquele que está lá na qualidade de vendedor, ele tem que ser bem treinado. Ele tem que ter as informações de maneira segura para passar para o seu cliente daquele produto. Porque várias informações o cliente já tem. A gente vai chegar já com essas informações. O que não pode acontecer é o cliente chegar na loja e falar e conversar com um determinado vendedor que parece que tem menos informações do que o próprio cliente. Parece que o cliente que está na condição de vendedor, porque ele já tem várias informações, isso pode acontecer. É por isso que há necessidade de um treinamento. Com o advento da internet, muitas coisas se modificaram. Temos que hoje a necessidade da informação, do treinamento, do preparo, corre o risco do cliente chegar sabendo mais do que aquele que está lá na condição de vendedor. Tá? Daí a necessidade da informação. Por isso que o nosso projeto, ele sempre é bem-vindo e ele está disponível de maneira gratuita para ajudar os pequenos e médios empreendedores, os pequenos e médios empresários. Eis uma pequena lista de como a tecnologia possibilita que os vendedores diferenciem compradores e vice-versa. Né? Então, nós temos aí, com o advento da tecnologia, com o advento da internet, algumas coisas estão se modificando. Como, por exemplo, né, a informação, o acesso à informação. Determinação do preço. É um tema importante. Os compradores podem obter comparações instantâneas entre os preços de milhares de fornecedores. Verificar os preços do ponto de venda. Pagar o preço que definam. Obter produtos grátis. Então, aí há alguns pontos, né, na formação do preço, na determinação do preço, que deve ser observado. Os vendedores podem monitorar o comportamento dos clientes e preparar ofertas personalizadas para cada um deles. Cada cliente deve ser tratado de maneira personalizada, de maneira individual, para que possa ser atendido às suas necessidades, os seus anseios, as suas expectativas. Eu não posso ter um discurso único para todos os clientes. Eu não posso ficar lá no balcão como se eu fosse um robô e sempre falar a mesma coisa para todos. Eu preciso conhecer os meus clientes, porque quem está lá na condição de vendedor, né, ele vai receber o cliente e ele precisa ter as informações, que essas informações ser passadas para o cliente, para o consumidor, de maneira segura, precisa, de maneira consolidada, que o cliente possa se convencer daquelas informações e aí efetuar a compra. Então, nós temos os vendedores, né, o segundo aspecto, dar a determinados clientes acesso a preços especiais. Então, assim,
é meio que complicado esse item 2, né? Porque se eu faço um preço com um determinado cliente, esse cliente, obviamente, ele vai falar para outros, então eu tenho que determinar preços e pacotes de maneira bastante eficiente. Eu preciso ter a informação para passar para o meu outro cliente quando ele vier me falar que alguém comprou o mesmo produto por mais ou por menos. Então, é algo, né, que eu tenho que ter dentro da formação de preço. Né? Como que eu vou determinar isso tudo? Né? Como que nós vamos, na qualidade de cliente, como que nós vamos determinar essa questão? Então, é algo assim, bastante espinhoso, né? Da determinação de preços especiais. Então, os preços especiais, eles têm que ser passados de maneira consciente para que eu possa explicar para o outro cliente por que foi feito X ou Y. Uma maior quantidade, falar, né? O cliente ele levou X quantidade, por isso ele pagou o preço um pouco menos do que estava no cliente. Então, eu preciso ter uma informação convincente porque aquele cliente teve um preço especial. Senão, isso vai ferir a face do meu outro cliente, que vai vir e vai se sentir menos, vai se sentir desprezado. Ah, mas por que fulano ele pagou um preço melhor do que você está me oferecendo pelo mesmo produto? Qual foi o diferencial do meu cliente? Então, assim, determinar preço não é uma tarefa muito fácil. E quando a gente vai formar preços especiais, se torna mais difícil ainda. Então, é uma avaliação, é uma metodologia de formar preços especiais que tem que estar muito clara, para que isso não possa trabalhar contra a minha própria empresa, né? Para que esses preços não possa, esses preços especiais não possam estar não posso estar contra a minha empresa, né? Porque o cliente, ele quer também o preço especial. Todo e qualquer cliente também quer o preço especial. Em uma economia compartilhada, alguém pode ser tanto um consumidor como um produtor. Então, assim, dependendo daquilo que... A prestação de serviço é um caso que pode ser tanto um consumidor como um produtor. E tanto ele pode utilizar aquele serviço, como ele pode oferecer o serviço. Né? E tem outros segmentos também igual, né? Principalmente quando eu trabalho com alguns produtos sazonais, produtos por época, também pode acontecer isso. Mudanças no ambiente de determinação de preço. Então, o ambiente de determinação de preço pode haver mudanças, obviamente. Pode haver mudanças de acordo com o mercado, com a expectativa, de acordo com a lei de oferta e procura, se meu produto está vinculado com outras moedas estrangeiras. Então, o ambiente de determinação de preço, hoje, na atual conjuntura, é um ambiente volátil, é um ambiente que oscila. Né? Se a gente pegar como exemplo a formação de preço do combustível atualmente, está tendo muita oscilação. Né? Então, há alguns outros produtos que dependem também do combustível, obviamente também vai ter oscilação na formação de preço. Então, a gente tem, dentro desse contexto, né, uma confiança e boa reputação são imperativos em uma economia compartilhada. O escambo é uma das formas mais antigas de adquirir bens. Está voltada por meio de transações estimadas em 12 bilhões de dólares anuais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos praticam muito isso. O que é escambo? É a troca, né? É a troca de serviço. Eu vou instalar um box, eu vou instalar um vidro aí na sua empresa e você vai me passar
4 pneus para minha caminhonete. A gente faz uma troca, a gente faz um escambo, troca de serviço. Né? Eu preciso de Y e você precisa de X e a gente troca. Né? Um está servindo o outro. Então, isso nos Estados Unidos é bastante praticado. No Brasil também há situações que seriam dessa maneira. O setor da nova economia compartilhada está realmente explodindo e é o de locação. Então, a locação de bens e serviços, né? Aluguel. E aí nós temos aluga vestidos de grife a um preço acessível. Então, tem um exemplo aí. Como as empresas determinam preços? Nas pequenas empresas, os preços costumam ser determinados pelo dono do negócio. Então, veja, aí que mora o perigo, né? Nas grandes, gerentes de divisão e de produto são incumbidos da tarefa. Muitas empresas não lidam bem com essa tarefa e acabam adotando estratégias como determinamos os custos internos e aplicamos as margens tradicionais do setor. Então, vejam, a própria literatura nos apresenta aqui uma questão. Ó. O que acostumam fazer as grandes empresas e o que acostumam fazer as pequenas empresas. As pequenas empresas, geralmente, pequenas e médias empresas, mas as pequenas, as médias já têm a necessidade de uma divisão. Né? Mas as pequenas empresas, sobretudo, há uma participação do dono determinando o seu negócio. Isso não tem nada de errado, isso é algo assim, bastante precioso dentro do mercado, né, dentro do comércio. Aquele que mais entende é o dono. Né? E até existe uma frase, né, que o olho do dono é que engorda o boi. Essa frase ela é muito bem colocada, porque o dono precisa estar perto do seu negócio, sim. Mas o que a gente vem chamando a atenção dessa modalidade de formar o preço somente pelo dono, corre o risco de não dar uma olhada no mercado, no meu concorrente. Sabemos que o dono é aquele que trabalha, é aquele que participa do processo produtivo, da prestação de serviço, ele também ajuda a administrar, então ele faz tudo, né? Dono, ele faz tudo dentro da própria empresa. Então, isso se torna, muitas vezes, algo um pouco arriscado de esquecer alguns pré-requisitos para formar preço. Formar preço não precisa apenas dos custos, das despesas da minha empresa. Né? É imprescindível que eu dê uma olhada no mercado. Então, por exemplo, se nós temos um preço de venda do litro de leite, né? Vamos colocar o litro de leite pasteurizado, né? Leite, né? Então, não leite de caixinha, né? Leite pasteurizado, o leite que veio lá da fazenda. Se nós temos aí, vamos colocar R$8 o litro. Aí eu estou querendo montar um negócio de produzir esse leite pasteurizado. Se eu for oferecer no mercado a R$10 o litro, eu peguei os meus custos, as minhas despesas, coloquei a margem, a depreciação dos equipamentos, etc., eu tenho que vender por R$10. Então, o que acontece? A minha empresa ela já vai entrar no mercado já perdendo, porque o meu concorrente está vendendo por 8. Então, eu preciso, além de eu colocar os meus custos, as minhas despesas e a minha margem, eu preciso dar uma olhada no meu concorrente. Mas, professor, se eu vender por 8, eu vou levar prejuízo. Então, o que nós temos que prestar atenção? Nós temos que diminuir os custos, diminuir as despesas, nós temos que ver como que nós vamos reduzir essa base da formação de preço, que são os custos, as despesas, reduzir um pouco a margem de lucro, porque se eu reduzo a margem de lucro, eu vendo mais, eu posso ter um resultado melhor. Então, é isso que a gente deve observar.
Isso acontece muito com os postos de gasolina. Existem alguns postos de gasolina que eles colocam um preço um pouco menos, um pouco menor, tendo em vista um giro maior. E esse giro maior acaba tendo um resultado mais satisfatório do que aquele que tem uma margem mais favorável, mais gorda. De repente, eu tiro aquela gordurinha, né, do preço, para ficar um preço mais competitivo, aí eu vou vender mais, tenho que definir bem as minhas vendas, se são à vista ou a prazo, eu preciso casar as compras com as vendas, porque o boleto vence e nós precisamos ter o recurso para quitar o boleto, né? O boleto dos fornecedores, etc. Muitas empresas não lidam bem com essa tarefa e acabam adotando estratégias como determinar os custos internos e aplicando as margens do setor, que eu acabei de dizer. Né? Não é só olhando essas variáveis para formar o preço. Também precisa olhar o mercado. Como as empresas determinam os preços, né, e a gente está nesse ponto, outros erros são comuns. Né? As empresas, geralmente, elas determinam o preço e tem outros erros também que são comuns. Primeiro, não rever os preços com frequência suficiente para capitalizar mudanças de mercado. Ou seja, ficar atento ao mercado. Eu dei o exemplo do litro de leite. Se o meu concorrente está vendendo por R$ 8, eu não vou ter muito sucesso se eu colocar o meu leite por 10. Né? O que eu vou agregar no valor? Para o cliente pagar R$ 2 a mais do meu leite. Então, assim, é isso que nós temos que observar. Segundo, determinar os preços independente do restante do mix de marketing. Em vez de pensá-los como um elemento intrínseco da estratégia de posicionamento de mercado, que é intrínseco, está inserido. Né? O preço é algo que já está inserido, está dentro, né? Como se fosse o sangue correndo nas veias, né? Não há possibilidade da gente separar. Né? Como se fosse o oxigênio dentro do nosso corpo. Não há como separar. Né? É intrínseco, pertence, é inerente, né? Ali, fazendo parte. Não há possibilidade de separação. O preço ele está fazendo parte do produto e não tem como separar isso, não tem como extrair isso. Né? Ele está lá e pronto, acabou. Ele precisa avaliar que forma o preço para que eu possa vender, para que eu possa ter a rentabilidade esperada da minha empresa. Número 3, não variar os preços de acordo com diferentes itens de produto, segmentos de mercado e ocasiões de compra. Então, a variação de preço, muitas vezes, ela é favorável, dependendo do mix que eu trabalho na minha pequena loja. Desculpa. A psicologia do consumidor e a determinação de preço. Então, o consumidor ele tem uma psicologia, ele tem uma expectativa, né? Ele tem um anseio, ele tem algo, uma sensação que está envolvendo aquele momento da compra. Né? Isso é um emocional. Né? O consumidor ele sempre está levando em consideração algum tipo de emocional para fazer uma compra ou não. Para ficar satisfeito ou insatisfeito. As decisões de compra baseiam-se em como os consumidores percebem os preços. Como que o consumidor enxerga o meu preço. Eu posso prestar um serviço por um valor acima do meu concorrente? Eu posso. Eu posso vender um produto um pouco acima do meu concorrente? Eu posso. Mas o meu cliente, ele precisa perceber isso. Ele precisa perceber que ele está pagando um pouco mais por isso ou por aquilo. Esse item nos traz essa instrução. Né? O cliente ele precisa perceber os preços. Cada pessoa tem a sua própria interpretação dos preços. Isso é verdadeiro, porque a pessoa ela tem uma formação diferente, um entendimento diferente. Tem cliente que é irredutível.
Eu vou comprar o produto que estiver com preço menor. E pronto, acabou. Eu preciso conhecer o meu cliente. Ao passo que outros clientes querem, de repente, até pagar um pouco mais por ter algo também a mais naquele produto, naquele serviço, seja uma confiança, seja um atendimento, né? Seja uma posição geográfica, que a minha empresa é mais próxima, e o combustível está muito caro, para eu ir no concorrente que é mais longe. Então, uma série de questões devem ser levadas em conta. Preço de referência, comparar um preço observado com um preço de referência interna, de que se recordem ou com uma estrutura de referência externa. Então, assim, o cliente ele sempre tem uma história, ele tem uma lembrança, ele tem algo, né, emocional dentro da relação da compra de um determinado produto. Eu vou comprar aquele produto porque eu tenho um histórico, e esse histórico me faz, né, remeter tal preço, tal qualidade. Alguém comprou o produto e eu gostei, eu vi, eu quero comprar igual. Existem vários tipos de preços, de referências possíveis, e é comum que as empresas não manipulem. A manipulação de preço, ou seja, do subir e abaixar, né? O preço está sempre subindo e abaixando. O nosso país, a nossa economia, é uma economia que permite isso, ao passo que outros países não. Né? Pelo menos, antes da pandemia, não havia alteração de preço. Pós-pandemia, algumas coisas mudaram. Mas o Brasil ainda continua sendo um país que permite o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, e até mesmo o grande empresário, né, possa fazer uma oscilação de preços dentro da sua empresa. Porque a economia ela não está muito estável, ela está oscilando a todo momento. Aí nós vamos ter, dentro ainda dessa questão da psicologia do consumidor, preços, possíveis preços de referência para o consumidor. Preço justo, preço padrão, ótimo preço pago, limite máximo de preço, limite mínimo de preço, preços históricos do concorrente, preço futuro esperado, preços logo desconto. Algumas dicas, possíveis preços de referência para o consumidor. Inferências de preço-qualidade. Use o preço como indicador de qualidade. Veja, isso é meio complicado, né? O consumidor, ele espera, muitas vezes, um preço, um bom custo-benefício. O consumidor, a maioria dos consumidores esperam isso, um bom custo-benefício. No caso dos automóveis, as percepções de preços e qualidades interagem entre si. Esse é um segmento à parte, muito diferenciado. Algumas marcas adotam exclusivamente a escassez para retomar a qualidade e justificar o preço premium, preço maior. Né? Isso a gente vai passar rapidamente. Aí nós vamos ter psicologia ainda do consumidor e a determinação de preço. Então, a gente tem alguns exemplos aí de consumidores que consideram um item que custa, por exemplo, né? Isso é um exemplo fictício, né? $299, está na faixa de 200 e não na de 300. Então, veja, a ideologia de colocar 199, 299, isso é algo muito praticado pelo mercado, para ficar na faixa dos 200 e não dos 300, né? Vou colocar 199, então está na faixa ainda de 100. Se eu coloco 200, já muda, porque as pessoas só lembram do 100. No final, não lembram. É cento e pouco. Aí o produto está lá 190, a pessoa acha que é cento e pouco. Outra explicação para isso é que os preços terminados em nova transmitem uma ideia de desconto ou pechincha. Isso tudo é
psicologia, isso é psicológico. Disponibilidade limitada, por exemplo, por apenas 3 dias, também pode estimular as vendas entre consumidores que estejam ativamente buscando comprar o produto. Então, a gente tem aí etapas, a definição de uma política de determinação de preço. O que eu posso atentar lá na minha pequena empresa? Primeiro, seleção do objetivo da determinação de preço. Segundo, determinação de demanda. Como que a demanda está? O cliente está comprando muito, está comprando pouco. Estimativa de custos, como que eu estou tratando os custos da minha empresa, análise de custos, preços e oferta dos concorrentes, seleção de um método de determinação de preços, seleção do preço final. Hoje a gente está falando de maneira mais teórica. Eu vou preparar uma aula, mas com cálculo para formar o preço. Tá? Para passar para vocês o cálculo para formar o preço. Aí a seleção dos objetivos, né, determinação do preço. Nós estamos no final da aula. Quanto mais claro os seus objetivos, mais fácil a determinação de preço. Aí a gente tem cinco objetivos principais: são sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da participação de mercado, deslatamento de mercado, liderança da qualidade do produto. E a gente tem alguns fatores aqui também. Nós já estamos finalizando a nossa aula de hoje, a nossa discussão de hoje do projeto. Fatores que levam a uma menor sensibilidade de preço, quando o produto é exclusivo, né? Os compradores têm menos consciência da existência de substitutos. Isso nos dá a possibilidade de oferecer o produto com um preço acima do concorrente. Os compradores não podem comparar facilmente a qualidade dos substitutos. O preço é uma pequena parte da renda total do cliente. Aí a gente tem o preço é pequeno em relação ao custo total do produto final. Parte do custo é assumida por terceiros, o produto é utilizado em conjunto com outros produtos comprados anteriormente, o produto supostamente possui mais qualidade, prestígio e exclusividade. Os compradores não podem estocar esse produto. Determinação de demanda, ainda levantamentos, experimentos, análises estatísticas, tudo isso a gente pode fazer lá na questão da demanda, né? Aí outras questões, os profissionais de marketing precisam saber quanto é importante, né, a questão reativa ou elástica de demanda séria diante de uma mudança de preço, né? A questão que a gente está falando no início da aula, alteração de preço pelo mercado. Aí a gente tem a expectativa dos custos, né? Os custos fixos, variáveis, totais, custo médio. Temos aqui algumas demandas de mercado, né? Como que a demanda de mercado pode ficar, né? Dentro dos gráficos. Isso não é tão importante para a nossa aula de hoje, né? Estimativa dos custos. Então, como variar conforme a escala de produção. E aí a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. Vocês, por favor, quem não tem possibilidade de assistir, pode assistir no YouTube, que vai ficar disponível lá a aula, o projeto, nosso projeto de extensão. Esse projeto de extensão, ele traz um experimento, né, algo bastante satisfatório, que a gente vem desenvolvendo há alguns meses, né, pelo acompanhamento, pelo feedback que vem nos trazendo o projeto. Pessoal, muito obrigado, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima aula.